Idoso amarra cavalo na floresta para ser devorado por onça. Mas o cachorro Caramelo apareceu. O dia ainda nem tinha esquentado direito quando Anselmo entrou na mata com o cavalo puxado pela corda. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som dos passos sobre folhas úmidas e pelo canto distante dos pássaros. Sem dizer uma palavra, ele amarrou o animal a um tronco grosso, respirou fundo e se afastou, como se estivesse deixando para trás algo que já não conseguia mais carregar. A floresta parecia observar tudo. Do outro lado da trilha, escondido entre o capim alto, Caramelo acompanhava cada movimento. Acostumado a sobreviver sozinho, o cachorro sentiu algo diferente naquele gesto. Não era só abandono, era medo misturado com culpa. O cavalo puxou a corda, o cheiro de terra molhada se espalhou no ar, e Caramelo entendeu, do jeito dele, que aquela história não terminaria ali. Se você gosta de histórias que começam de forma intensa e vão revelando seus segredos aos poucos, aproveita agora para curtir esse vídeo. Escreve nos comentários de onde você está assistindo, porque é sempre bom saber até onde essa história está chegando. E se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada. Enquanto o sol subia e o calor tomava conta da mata, Caramelo deu os primeiros passos em direção ao cavalo. Ele não sabia o que enfrentaria, nem por quanto tempo aquela situação iria durar. Só sabia que, a partir daquele momento, suas escolhas mudariam o destino daquele lugar, daquelas pessoas e até da própria floresta. E o que parecia apenas um gesto silencioso de um velho escondia um passado que ainda estava longe de vir à tona. O dia nasceu abafado, com o sol ainda escondido atrás de uma camada grossa de nuvens claras. A floresta acordava devagar, soltando seus sons costumeiros, o estalo seco de um galho, o farfalhar das folhas tocadas pelo vento morno, o canto insistente de um pássaro que parecia avisar que algo estava fora do lugar. Anselmo caminhava com passos curtos e firmes, segurando a corda do cavalo como quem segura um peso que não cabe mais dentro do peito. O cavalo seguia relutante. Suas narinas se abriam com força, puxando o ar úmido, sentindo cheiros que não gostava. Terra molhada, folhas apodrecidas, o rastro antigo de outros animais. Seus cascos afundavam levemente no chão escuro, deixando marcas que logo eram engolidas pela própria mata. Anselmo não falava nada. O silêncio dele era mais pesado que o calor. Ele parou perto de uma árvore antiga, tronco grosso, raízes expostas como dedos saindo da terra. Ali, com movimentos lentos, amarrou a corda em volta do tronco. O nó saiu firme, treinado por anos de lida no campo. O cavalo puxou uma vez, depois outra, relinchou baixo, confuso. Anselmo desviou o olhar. Passou a mão pelo chapéu gasto, respirou fundo e deu alguns passos para trás. Não houve despedida. Apenas um último olhar rápido, como se ficar mais um segundo ali pudesse fazê-lo desistir. Do alto de um pequeno barranco, quase invisível entre o capim seco e os arbustos, Caramelo observava tudo. Seu pelo claro, manchado de poeira e marcas do tempo, se misturava com a cor da terra. As orelhas estavam erguidas, os olhos atentos, acompanhando cada gesto do homem e cada movimento do cavalo. Caramelo era cachorro de rua, desses que aprendem cedo a ler o mundo. Ele não entendia palavras difíceis, mas reconhecia sentimentos. E ali havia algo errado. Caramelo já tinha visto gente abandonar coisas antes. Panelas velhas, móveis quebrados, até outros animais. Mas havia algo diferente naquele gesto. O cheiro que vinha do homem não era só de suor e terra. Era um cheiro amargo, pesado, que Caramelo associava a noites de chuva e portas fechadas. Culpa. Medo. Decisão forçada. Quando Anselmo se afastou pela trilha, seus passos foram ficando cada vez mais rápidos, como se quisesse sair logo dali. Caramelo esperou. Contou o tempo do jeito que sabia, ouvindo o som das cigarras, sentindo o vento bater no focinho, observando o cavalo puxar a corda mais uma vez. Só então desceu o barranco. A aproximação foi cautelosa. Caramelo andava devagar, mantendo distância, pronto para correr se fosse preciso. O cavalo virou a cabeça, olhos arregalados, corpo tenso. Caramelo parou, sentou, desviou o olhar por um instante. Sabia que encarar podia ser entendido como ameaça. Depois deu 2 passos à frente e cheirou o ar. O cavalo bufou, bateu o casco no chão. A corda rangeu no tronco. O som ecoou pela mata, fazendo alguns pássaros levantarem voo. Caramelo sentiu o coração acelerar. Não pelo cavalo, mas pelo que vinha junto com aquele som.
a sensação de que aquele lugar não era feito para permanência. A floresta, naquela hora do dia, parecia mais fechada. A luz do sol entrava em feixes estreitos entre as copas altas, desenhando sombras compridas no chão. O cheiro de folhas quentes misturado com umidade fazia o ar ficar denso. Caramelo conhecia aquele ambiente. Já tinha passado noites ali, se escondido da chuva, fugido de gente ruim. Sabia que a mata tinha regras próprias: respeitar o silêncio, não correr sem necessidade, observar antes de agir. Ele circulou o cavalo devagar. Viu a sela antiga, gasta, com marcas de uso prolongado. Aquilo não era animal de alguém descuidado. Era um cavalo que tinha história, trabalho, estrada. Caramelo encostou o focinho na perna do animal. O cavalo tremeu, mas não se afastou. Havia medo ali, mas também cansaço. Caramelo sentou novamente, agora mais perto. Seu rabo bateu de leve no chão, levantando um pouco de poeira. Ele não tinha plano. Tinha apenas uma sensação estranha de responsabilidade, algo que não costumava acompanhar seus dias de cachorro livre. Mas algo naquele laço preso à árvore parecia errado demais para ser ignorado. O tempo passou lento. O sol subiu um pouco mais, esquentando o ar. O cavalo parou de puxar a corda e ficou quieto, respirando forte. Caramelo se levantou e caminhou até a trilha por onde Anselmo tinha ido. Cheirou o chão, reconheceu o rastro fresco do homem. Pensou em seguir. Pensou em ficar. Seu conflito começou ali, silencioso. Ir embora e continuar vivo do jeito que sempre fez ou se envolver numa história que não entendia. No fim da tarde, sons diferentes começaram a surgir. Um estalo mais forte ao longe. Um movimento pesado entre os arbustos. Caramelo levantou a cabeça, corpo rígido. A floresta mudava de humor conforme o dia avançava. Ele voltou para perto do cavalo, como se aquela fosse agora sua posição. Quando a luz começou a dourar, Caramelo encontrou algo esquecido perto de uma pedra. Um sino pequeno, enferrujado, talvez caído de algum arreio antigo. Ele cheirou, empurrou com a pata, fez um som baixo e metálico. O cavalo ergueu a cabeça ao ouvir. Aquele objeto simples, apresentado ali quase por acaso, chamou a atenção dos dois. Caramelo pegou o sino com cuidado e largou perto do tronco. Não sabia por quê. Apenas sentiu que poderia ser útil. A noite começou a se aproximar, trazendo com ela o coro dos insetos e um frio leve que subia do chão. Caramelo se deitou, mas não dormiu. Seus olhos seguiam atentos para a trilha. Para a mata, para o cavalo. Pela primeira vez em muito tempo, ele escolheu ficar. Não por coragem, mas por lealdade a algo que nem sabia nomear. E assim, enquanto a floresta mudava de cor e som, começava uma história que não tinha volta. O céu escureceu de vez, e a floresta assumiu um tom azulado, quase prateado, sob a luz tímida da lua que tentava atravessar as copas altas. O ar esfriou, trazendo um cheiro mais forte de terra e folhas amassadas. Caramelo continuava acordado. Seu corpo estava deitado, mas os sentidos atentos. Cada som era analisado com cuidado. Um pio mais agudo, um farfalhar prolongado, um estalo que não parecia feito pelo vento. O cavalo se mexeu outra vez. Puxou a corda com menos força, como se já estivesse cansado de resistir. O sino enferrujado, largado perto do tronco, balançou um pouco e fez um som baixo, quase triste. Caramelo ergueu a cabeça imediatamente. O som parecia diferente naquele silêncio todo. O cavalo também percebeu e virou o pescoço, olhando para o objeto como se fosse algo novo naquele mundo estranho. Caramelo se levantou e foi até o sino. Empurrou com o focinho, fazendo o som novamente. O cavalo relaxou um pouco os músculos, como se aquele ruído quebrasse a solidão. Não era ameaça. Era presença. Caramelo sentou ao lado do tronco, perto o suficiente para sentir o calor do corpo grande do animal, mas sem invadir demais seu espaço. A noite avançava, e com ela surgiam movimentos mais pesados na mata. Não se via nada claramente, mas havia uma sensação de algo observando. Caramelo sentiu o arrepio subir pela espinha. Não era pânico, mas alerta. Ele já tinha sentido aquilo outras vezes, em noites passadas na floresta. A regra era clara. Não correr. Não latir sem motivo. Mostrar que não estava sozinho. Ele pegou o sino com a boca e caminhou alguns passos ao redor do cavalo, fazendo o objeto tilintar de leve. O som se espalhou curto,
sem eco exagerado. Servia como aviso. O cavalo se manteve parado, respirando forte, mas sem tentar se soltar. A presença de Caramelo parecia ajudá-lo a manter o controle. Em algum ponto da mata, algo se afastou. O farfalhar ficou mais distante. Caramelo não viu, mas sentiu. Seus músculos relaxaram um pouco. Ele voltou a se deitar, desta vez encostando o corpo no chão frio, sentindo a umidade subir pelo pelo. O sono veio em pedaços curtos. Cada cochilo era interrompido por algum som, mas a madrugada passou sem maiores sustos. Quando o primeiro canto dos pássaros anunciou a chegada do dia, Caramelo já estava de pé. O céu clareava aos poucos, trazendo tons rosados e laranja. O cavalo parecia exausto, mas vivo e inteiro. Seus olhos estavam menos arregalados. Caramelo caminhou até a trilha novamente. O cheiro de Anselmo ainda estava ali, misturado com o orvalho da manhã. Sem pensar muito, Caramelo decidiu seguir. Deixou o cavalo por alguns minutos, sabendo que o laço mantinha ali. Seguiu o rastro do homem com o focinho baixo, desviando de galhos e pedras. O caminho levava para fora da mata, em direção às primeiras casas do vilarejo. As casas simples surgiram com seus muros baixos, portas de madeira e janelas abertas. O cheiro de café fresco começou a tomar o ar. Caramelo conhecia aquele lugar. Já tinha passado por ali outras vezes, ganhando um pedaço de pão aqui, um resto de comida ali. Mas agora ele tinha um objetivo diferente. Anselmo estava sentado na varanda de sua casa, com a cabeça baixa e a xícara de café esfriando na mão. Seu olhar parecia distante. Caramelo se aproximou devagar. Não latiu. Apenas sentou alguns metros à frente e observou. Anselmo levantou os olhos e se surpreendeu ao ver o cachorro. Por um instante, o velho pareceu querer dizer algo, mas apenas suspirou. Caramelo se levantou e caminhou alguns passos, depois voltou, repetindo o gesto. Um convite silencioso. Anselmo franziu a testa. Algo naquele comportamento mexeu com ele. Reconheceu ali a mesma insistência que via no próprio pensamento desde o dia anterior. Sem dizer nada, Anselmo se levantou, pegou o chapéu e seguiu Caramelo. O cachorro caminhava à frente, olhando para trás de vez em quando para garantir que o homem vinha. A coincidência daquele encontro não era acaso. Caramelo costumava rondar aquela casa porque, meses antes, Cecília havia deixado água e comida ali para ele. Anselmo sabia disso, mesmo sem admitir. No caminho de volta à floresta, encontraram Dona Lourdes sentada na porta de casa, mexendo em ervas. Ela observou a cena com atenção. O cachorro guiando o homem. Aquilo lhe pareceu um sinal. Ela não disse nada, mas seus olhos acompanharam os dois até sumirem na trilha. Quando chegaram perto do cavalo, o sol já estava mais alto. A luz entrava forte entre as árvores, revelando detalhes do lugar. O cavalo relinchou baixo ao ver Anselmo. O homem parou. Seu corpo ficou rígido. Caramelo se posicionou entre os dois, sentando-se, como se pedisse calma. Anselmo se aproximou devagar. Passou a mão pelo pescoço do cavalo, sentindo o suor seco, o cansaço. Seus olhos se encheram de água, mas ele não chorou. Apenas respirou fundo. O cachorro observava tudo, atento a cada mudança no ar, no tom da respiração. Anselmo soltou um pouco a corda, dando mais espaço ao cavalo. Não o libertou completamente, mas aquele gesto já era uma mudança. O custo foi imediato. Ele sentiu o peso da decisão. Não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Nos dias seguintes, Caramelo passou a dividir seu tempo entre a floresta e o vilarejo. Levava Anselmo até o cavalo pela manhã e voltava com ele à tarde. O caminho se tornou rotina. O cavalo recebia água, capim, cuidado. Caramelo ficava sempre por perto, usando o sino quando algum barulho estranho surgia. O ambiente começou a mudar. As chuvas vieram mais fortes, fazendo o chão ficar escorregadio. O rio próximo subiu, alterando trilhas antigas. Isso trouxe dificuldades. Anselmo quase escorregou uma vez, machucando o joelho. Caramelo ficou ao lado dele até que conseguisse se levantar. Foi uma pequena vitória, mas com custo físico para o homem e cansaço para o cachorro. Cecília começou a perceber a movimentação. Observava da janela o vai e vem diário. Um dia decidiu seguir a distância. Viu o cavalo, o laço, o cuidado. Viu Caramelo sempre atento.
Aquilo despertou algo nela. A vontade de entender o silêncio de Anselmo cresceu. Enquanto isso, a floresta mostrava sinais de mudança. A presença constante de gente e do cachorro fazia os animais manterem distância. A onça, sentida mais do que vista, passou a circular mais longe. O medo não desapareceu, mas foi se transformando em respeito. Caramelo, apesar de firme, mostrava sinais de cansaço. Em uma tarde quente, deitou-se à sombra e ficou ali, respirando pesado. Anselmo percebeu e levou água também para ele. Foi a primeira vez que o velho cuidou do cachorro de forma direta. Um gesto simples, mas carregado de significado. A ligação entre os dois crescia em silêncio. Não havia palavras, apenas ações repetidas dia após dia. Cada ida à mata era um enfrentamento do passado de Anselmo e uma escolha de Caramelo de continuar ficando. Nenhum dos dois saiu ileso desse processo. Ambos carregavam o peso das decisões. E assim, com o passar das semanas, aquela história deixou de ser apenas sobre um cavalo amarrado na floresta. Tornou-se sobre convivência, sobre enfrentar o medo aos poucos, sobre um cachorro de rua que decidiu não virar as costas quando podia. A rotina criada entre a casa de Anselmo e a clareira da floresta começou a se firmar como um acordo silencioso. Todas as manhãs, antes mesmo do sol vencer a neblina, Caramelo aparecia no terreiro batido da casa. Sentava perto da porta, esperava. Anselmo já não se assustava mais com aquela presença. Levantava devagar, colocava água no fogo, tomava o café quase sem sentir o gosto e pegava o chapéu. O cachorro se levantava no mesmo instante, como se aquele gesto fosse um sinal combinado. O caminho até a mata mudava conforme os dias passavam. As chuvas tinham engrossado o mato, e o cheiro de verde novo se espalhava no ar. Folhas jovens surgiam onde antes havia galhos secos. O chão estava mais macio, e às vezes o pé afundava, exigindo cuidado. Caramelo ia à frente, atento, escolhendo os trechos mais firmes. Ele aprendia rápido, memorizava os lugares onde a terra cedia, os pontos onde a trilha ficava mais estreita. O cavalo os aguardava preso ao mesmo tronco. Já não puxava a corda com tanta força. Parecia ter entendido que aquele lugar era passageiro, ainda que desconfortável. Anselmo chegava, passava a mão pelo pescoço do animal e soltava um suspiro longo, como se deixasse ali parte do peso que carregava. Caramelo observava tudo, sentindo o ar, escutando os sons mais distantes da mata. Em uma dessas manhãs, enquanto Anselmo ajeitava o capim no chão, Caramelo percebeu algo diferente. Um cheiro mais forte, mais recente, cruzava o ar. Não era do cavalo nem do homem. Era da floresta em alerta. O cachorro ficou rígido, o corpo inclinado para frente, as orelhas tensas. Ele caminhou alguns passos em círculo, cheirando o chão, até encontrar marcas frescas perto de uma pedra. Sem latir, Caramelo foi até o sino enferrujado que continuava ali, pendurado agora num galho baixo, colocado por Anselmo dias antes. Empurrou o sino com o focinho, fazendo o som ecoar curto, firme. Anselmo se virou na mesma hora. Reconhecia aquele gesto. Era aviso. Os dois ficaram parados, escutando. O som distante de galhos se quebrando foi ficando mais fraco. Depois sumiu. O silêncio voltou aos poucos. O custo daquela vigilância constante começava a aparecer. Caramelo estava sempre em alerta, dormia menos, descansava pouco. Anselmo sentia o corpo mais cansado a cada dia, mas também mais desperto. No vilarejo, os movimentos não passaram despercebidos. Cecília começou a comentar com Dona Lourdes sobre o cachorro que guiava o velho até a floresta todos os dias. As duas se encontravam na varanda da benzedeira, onde o cheiro de ervas secas e chá quente misturava com o vento da tarde. Lourdes ouvia em silêncio, mexendo nas folhas, até dizer que a mata sempre devolvia aquilo que a gente tentava esconder. Essas palavras ficaram na cabeça de Cecília. Ela lembrava de Anselmo mais jovem, contando histórias da floresta, guiando gente pelas trilhas. Havia orgulho ali. Agora havia um homem calado, curvado, acompanhado apenas por um cachorro de rua. Aquilo mexia com ela. Decidiu levar comida para Caramelo. Não por pena, mas por reconhecimento. Na tarde em que Cecília apareceu na trilha, Caramelo foi o primeiro a perceber. Cheirou o ar, reconheceu o perfume suave que ela usava desde sempre. Caminhou até ela, rabo baixo, mas atento. Cecília se abaixou com cuidado, estendeu a mão devagar.
Caramelo deixou ser tocado. Um contato breve, mas significativo. Ela seguiu até o cavalo, observou o laço, a sela gasta. Olhou para Anselmo, que evitou encará-la. O silêncio entre os dois era pesado, cheio de coisas não ditas. Cecília não questionou. Apenas ajudou a colocar água e capim, ficando ali por alguns minutos. A presença dela trouxe uma mudança sutil no ambiente. O ar pareceu menos denso. Com o passar das semanas, outros acontecimentos se acumularam. A chuva deu lugar a dias de calor intenso. O chão começou a rachar em alguns pontos. O rio, que antes tinha subido, agora baixava rápido demais. A floresta reagia, mostrando sua instabilidade. Anselmo percebeu que manter o cavalo ali exigiria mais esforço. Precisariam buscar água mais longe. Caramelo acompanhava tudo, sentindo o peso das mudanças no próprio corpo. Em uma tarde particularmente quente, Caramelo não conseguiu seguir até o fim da trilha. Parou à sombra de uma árvore, ofegante. Anselmo percebeu na hora. Ajoelhou-se com dificuldade, ofereceu água primeiro ao cachorro. Ficaram ali, parados, escutando o som distante do vento nas copas. Foi um momento de vulnerabilidade para ambos. Nenhum dos dois era forte o tempo todo. Naquela noite, Anselmo quase não dormiu. Pensava no cavalo, no cachorro, na floresta que ele conhecia tão bem e que agora parecia estranha. Lembranças antigas vinham à tona. Caminhadas longas, decisões difíceis, momentos em que escolhera fugir em vez de enfrentar. O laço na árvore passou a representar mais do que uma tentativa de se livrar do medo. Representava tudo o que ele tinha deixado para trás. No dia seguinte, Anselmo tomou uma decisão pequena, mas significativa. Levou ferramentas antigas, uma pá, um balde, coisas que estavam esquecidas no fundo do galpão. Caramelo observava curioso. Chegaram à clareira e começaram a cavar um pouco mais longe do tronco, buscando um ponto onde a água da chuva costumava se acumular. O trabalho foi lento. O sol castigava. O suor escorria. Caramelo ajudava do jeito que podia. Cavava com as patas, parava para respirar, voltava. O esforço era visível. No fim da manhã, um pouco de água começou a surgir no fundo do buraco. Não era muito, mas era suficiente para molhar o chão. O cavalo se aproximou e bebeu com cuidado. Aquela pequena vitória custou caro. Anselmo sentia dores no corpo inteiro. Caramelo deitou exausto, o peito subindo e descendo rápido. A mudança no ambiente trouxe também mais atenção da floresta. Sons noturnos ficaram mais próximos outra vez. Caramelo voltou a usar o sino com mais frequência. Anselmo passou a ficar mais tempo ali, às vezes até o anoitecer, para não deixar o cachorro sozinho. A rotina apertava, exigia mais dos dois. Cecília começou a ajudar com comida e água. Dona Lourdes passou a aparecer de vez em quando, levando ervas e palavras que falavam de equilíbrio. A comunidade, aos poucos, começava a perceber que algo estava acontecendo na mata. Não era um acontecimento isolado, mas um processo. Caramelo sentia o peso de tudo aquilo. Havia dias em que se afastava um pouco, se deitava longe, como se pensasse em ir embora. Mas sempre voltava. Seu conflito interno permanecia. Ficar significava cansaço, perigo e responsabilidade. Ir embora significava abandonar algo que agora fazia parte dele. E assim, no ritmo lento dos dias quentes e noites inquietas, a história avançava. Não havia respostas fáceis. Apenas escolhas repetidas, esforço diário e a presença constante de um cachorro caramelo que decidiu permanecer quando podia ter seguido outro caminho. Os dias começaram a nascer mais claros, com o sol aparecendo cedo e se impondo sobre a floresta antes mesmo que a neblina pudesse se formar. O calor chegava rápido, secando o orvalho das folhas e deixando o ar pesado. Caramelo sentia isso no corpo. Seu passo já não era tão leve como no início, e às vezes ele parava no meio da trilha para respirar fundo, a língua pendendo para fora. Ainda assim, nunca deixava de seguir em frente. Anselmo também mudava. O silêncio continuava, mas agora vinha acompanhado de gestos mais cuidadosos. Ele passou a levar um pedaço de pano velho para limpar o suor do focinho do cavalo, ajeitava melhor o capim, verificava a corda com atenção. Não apertava mais o nó como antes. Havia uma folga pensada, medida. Aquilo não passava despercebido por Caramelo, que observava tudo com olhos atentos.
Numa manhã de céu aberto, Dona Lourdes apareceu mais cedo do que o habitual. Caminhava devagar pela trilha, apoiando-se num galho seco. Ao ver Caramelo, sorriu de leve e murmurou algo quase como uma bênção. Ela se aproximou do tronco, tocou a casca da árvore e fechou os olhos por um instante, como se escutasse algo que os outros não ouviam. Disse que a mata estava inquieta, que os caminhos antigos estavam sendo esquecidos e que isso sempre trazia desequilíbrio. Anselmo escutou em silêncio, mas algo nas palavras dela encontrou espaço dentro dele. Ele conhecia aqueles caminhos. Tinha sido criado ali, aprenderá a ler o chão, o vento, o comportamento dos animais. Por algum motivo, tinha se afastado de tudo isso. Naquele mesmo dia, Anselmo decidiu mudar um detalhe importante. Em vez de voltar direto para casa, guiado por Caramelo, escolheu um desvio, uma trilha antiga quase tomada pelo mato. Caramelo hesitou por um instante. Cheirou o chão, sentiu o rastro fraco de passagens antigas. Depois seguiu. Aquela trilha era mais longa, mas menos íngreme. Exigia atenção, mas oferecia sombra. A mudança teve consequências. O percurso demorou mais, e o sol já estava alto quando chegaram ao vilarejo. Anselmo sentiu o cansaço bater com força. Precisou se sentar na beira do caminho. Caramelo ficou ao lado, encostando o corpo, oferecendo apoio silencioso. Aquela pequena decisão trouxe um custo imediato, mas também abriu um caminho esquecido, que poderia ser útil no futuro. Cecília observava da janela quando os dois passaram. Notou o ritmo mais lento, o esforço visível. Sentiu uma urgência nova dentro de si. Pegou uma garrafa de água e saiu ao encontro deles. Sentou-se com Anselmo, ofereceu água primeiro a ele e depois a Caramelo. Ficaram ali alguns minutos, escutando o som distante das galinhas e o rádio ligado em alguma casa vizinha. Foi a primeira vez que Anselmo falou algo além do necessário. Comentou que aquela trilha era antiga, usada quando ele ainda guiava gente pela mata. A voz saiu baixa, quase rouca. Cecília ouviu com atenção, sem interromper. Aquela fala simples abriu uma fresta em um silêncio que durava anos. Com o passar das semanas, a presença de Cecília se tornou mais constante. Ela ajudava com água, comida, conversas breves. Dona Lourdes continuava aparecendo, sempre observando mais do que falando. Caramelo transitava entre essas pessoas, sentindo os laços se formarem devagar. Ele não entendia palavras longas, mas reconhecia o tom, a intenção. A floresta, por sua vez, reagia. Algumas áreas ficaram mais secas. Outras, surpreendentemente, se mantinham verdes. A fauna se adaptava. Caramelo percebeu que certos sons noturnos se afastaram, enquanto outros surgiram. Ele aprendeu a diferenciar o que exigia atenção imediata do que era apenas movimento natural. Esse aprendizado teve custo. Em uma noite, ao soar o sino com mais força, Caramelo se assustou com o próprio barulho e saiu correndo alguns metros antes de parar. O susto deixou trêmulo por um bom tempo. Anselmo percebeu e se aproximou, sentando no chão ao lado do cachorro. Passou a mão pelo pelo áspero, gesto desajeitado, mas sincero. Ficaram assim até o corpo de Caramelo relaxar. Foi um momento silencioso de cuidado, que marcou ambos. Outro acontecimento importante surgiu quando um grupo de moradores começou a comentar sobre a floresta. Falavam da onça, do medo antigo, da necessidade de proteger os animais e também as pessoas. Dona Lourdes sugeriu um mutirão para limpar trilhas antigas e reforçar os caminhos seguros. A ideia encontrou resistência no começo. O medo ainda era grande. Mas a história do cachorro que permanecia na mata começou a circular. Isso tocou especialmente as mulheres mais velhas, que viam naquele gesto uma forma de coragem simples. Anselmo foi convidado a participar. Hesitou. O passado pesava. Mas Caramelo, ao perceber a conversa, se aproximou e sentou ao lado dele, como fazia sempre. A decisão veio em silêncio. Anselmo aceitou ajudar, desde que fosse devagar. Os primeiros dias de mutirão foram difíceis. O calor castigava, o mato fechado arranhava a pele. Caramelo acompanhava, mesmo cansado. Ele se deitava à sombra quando precisava, mas nunca se afastava demais. Cada avanço tinha um preço. Um corte aqui, uma dor ali, noites mal dormidas. Mas as trilhas começaram a surgir novamente. O ambiente mudou com isso. O ar circulava melhor. A luz alcançava o chão em alguns pontos.
A floresta parecia respirar diferente. A onça, presença sentida mais do que vista, passou a se manter distante. O medo coletivo começou a se transformar em respeito e cuidado. Em um fim de tarde, enquanto observavam o caminho recém-aberto, Anselmo falou, quase para si mesmo, que talvez tivesse errado ao tentar fugir. Caramelo ouviu o tom, sentiu a emoção. Aproximou-se e encostou a cabeça na perna do velho. Não havia julgamento ali, apenas presença. O cavalo continuava preso ao tronco, mas agora com mais espaço, sombra e água. Anselmo já pensava em alternativas. O laço não era mais um fim, mas uma transição. Caramelo sentia isso, mesmo sem entender totalmente. Seu conflito interno começava a encontrar alguma paz. Ficar já não era apenas sacrifício. Tornava-se também pertencimento. E assim, com o trabalho coletivo, os dias mais longos e as noites menos tensas, a história avançava, mostrando que mudanças profundas não acontecem de uma vez, mas se constroem no ritmo do cuidado e da persistência. O avanço das semanas trouxe um ritmo diferente para todos. As manhãs continuavam quentes, mas agora começavam com mais movimento. Pessoas iam e vinham pelas trilhas recém-abertas, carregando ferramentas, garrafas de água, chapéus improvisados. O cheiro de terra revirada se misturava com o perfume das flores do mato que insistiam em nascer mesmo nos lugares mais secos. Caramelo acompanhava tudo com atenção, andando de um lado para o outro, reconhecendo cada rosto, cada passo. O cavalo parecia sentir essa mudança. Seus movimentos estavam mais soltos, o corpo menos rígido. Anselmo passou a retirar a sela em alguns momentos, deixando o animal descansar a pele marcada pelo uso antigo. Sentava-se perto, observava, às vezes conversava em voz baixa, como se o cavalo fosse um confidente silencioso. Caramelo se deitava ali por perto, atento, mas mais tranquilo do que antes. A convivência constante começou a trazer pequenas revelações. Cecília percebeu que Anselmo tinha dificuldade para caminhar longas distâncias. O joelho machucado ainda doía, especialmente no fim do dia. Ela passou a insistir para que ele descansasse mais. Anselmo resistia, dizendo que ainda dava conta. Caramelo, por sua vez, começou a se colocar à frente quando percebia que o homem estava forçando demais o passo. Parava na trilha, olhava para trás, esperava. Esse gesto simples passou a ditar o ritmo das caminhadas. Em uma tarde abafada, enquanto o mutirão limpava um trecho mais fechado da mata, o céu começou a mudar de repente. Nuvens escuras surgiram rápido, trazendo um vento mais frio. O cheiro da chuva veio antes das primeiras gotas. Caramelo sentiu a mudança no ar e começou a circular inquieto. Ele conhecia aquele sinal. A chuva ali podia ser forte e repentina. Anselmo percebeu o comportamento do cachorro e avisou o grupo. Decidiram interromper o trabalho e buscar abrigo. O caminho de volta ficou escorregadio, e o chão, já mexido, dificultava o passo. Caramelo foi à frente, escolhendo os lugares mais firmes, desviando de poças profundas. A chuva caiu pesada, batendo nas folhas, formando um som contínuo que abafava outros ruídos. Durante a tempestade, um galho grande caiu próximo à clareira do cavalo. O barulho foi forte. O cavalo se assustou, puxou a corda com força. O sino tilintou alto. Caramelo correu imediatamente até lá, mesmo com a chuva forte. Anselmo veio atrás, mancando, o rosto tenso. O esforço foi grande. O cavalo se acalmou aos poucos com a presença dos dois. O custo daquele momento foi claro. Anselmo saiu mais cansado do que nunca, e Caramelo ficou encharcado, tremendo de frio. Quando a chuva cessou, o ambiente parecia outro. O ar estava mais fresco, o cheiro de terra molhada intenso. Pequenos riachos se formaram onde antes havia apenas chão seco. A floresta parecia renovada. Aquela mudança trouxe alívio, mas também novos desafios. As trilhas ficaram mais difíceis por alguns dias. O mutirão precisou ser reorganizado. Dona Lourdes aproveitou esse período para reunir algumas pessoas e falar sobre cuidado contínuo, não apenas ações pontuais. Falou da importância de respeitar os ciclos da mata, de observar antes de agir. Suas palavras influenciaram decisões práticas. Resolveram criar pontos fixos de descanso, com sombra e água, ao longo das trilhas. Ferramentas usadas antes voltaram a aparecer. Galões, cordas, madeira reaproveitada. Caramelo esteve presente em tudo.
Ele reconhecia os sons das ferramentas, o cheiro do suor humano, a mudança gradual do ambiente. Cada novo ponto criado tornava sua tarefa um pouco menos pesada. Ainda assim, o cansaço acumulado começava a aparecer. Havia dias em que ele preferia ficar mais quieto, observando de longe. Cecília percebeu isso. Passou a levar comida específica para ele, separando um pouco do que cozinhava. Não era nada sofisticado, mas feito com cuidado. Caramelo aceitava, mas comia devagar, como se estivesse aprendendo a receber. Enquanto isso, Anselmo começou a falar mais. Pequenas frases, memórias soltas. Contou sobre o tempo em que guiava gente pela floresta, sobre como conhecia cada curva do rio, cada árvore grande. Falou também sobre decisões que tomou por medo, não por maldade. Cecília ouvia, às vezes Dona Lourdes também. O passado ia sendo reorganizado, peça por peça. O cavalo passou a ser levado para caminhadas curtas dentro da mata, sempre com Caramelo à frente e Anselmo segurando a corda. Era um teste. O animal estranhou no começo, mas foi se adaptando. O laço no tronco foi ficando menos frequente. Aquilo representava um avanço importante, mas não vinha sem custo. Anselmo sentia o medo antigo voltar a cada passo mais fundo na mata. Caramelo percebia a tensão e diminuía o ritmo. Em uma dessas caminhadas, o cavalo parou de repente, empacou. O cheiro no ar mudou. Caramelo sentiu primeiro. O corpo ficou rígido, mas ele não latiu. Apenas se colocou à frente, bloqueando a visão do cavalo, fazendo o sino soar de leve. O momento foi tenso, mas breve. O cheiro se afastou. O silêncio voltou. Quando tudo passou, Anselmo precisou se sentar. As mãos tremiam. Caramelo se aproximou, encostou o corpo, oferecendo calor e apoio. Foi um momento de fragilidade profunda. Anselmo reconheceu em voz baixa que não conseguiria enfrentar tudo sozinho. Aquela admissão foi um marco. O vilarejo, aos poucos, começou a enxergar a floresta de outro jeito. Não mais apenas como ameaça, mas como algo que exigia cuidado contínuo. O mutirão virou hábito. As conversas na praça mudaram de tom. A história do cachorro Caramelo, sempre presente, sempre atento, se espalhou. Ele virou símbolo de perseverança, mesmo sem saber. No fim de uma tarde longa, Caramelo se deitou perto do cavalo, o corpo cansado, mas relaxado. O sol se punha, pintando o céu de laranja e vermelho. Anselmo observava a cena em silêncio, com um sentimento novo, algo próximo de esperança. Ainda havia muito a resolver, mas o caminho começava a fazer sentido. O tempo começou a se comportar de maneira diferente, como se o ano estivesse virando uma página invisível. As manhãs ficaram um pouco mais frescas, e as tardes já não castigavam tanto quanto antes. A floresta respondia a essa mudança com um verde mais equilibrado, nem tão seco, nem excessivamente úmido. Caramelo percebeu isso logo nos primeiros dias. Seu corpo parecia responder melhor ao ritmo das caminhadas, ainda que o cansaço acumulado não tivesse desaparecido por completo. Anselmo também sentia a diferença. O joelho ainda incomodava, mas já não obrigava a parar tantas vezes. Ele passou a confiar mais no próprio passo e, principalmente, na presença constante de Caramelo à sua frente. O cachorro havia se tornado uma espécie de guia, não apenas pelos caminhos físicos, mas também pelas decisões silenciosas que o velho precisava tomar. Uma das mudanças mais significativas aconteceu numa manhã em que Anselmo chegou à clareira e, pela primeira vez, não amarrou o cavalo ao tronco. Segurou a corda firme nas mãos, respirou fundo e deixou o animal ficar solto dentro de um espaço delimitado pelas árvores e pela presença humana. Caramelo observava atento, caminhando em círculos largos, marcando o território do jeito que sabia. O cavalo estranhou no começo. Andou alguns passos, parou, voltou. O sino pendurado no galho soou de leve quando Caramelo passou por perto. Nada aconteceu além disso. O ambiente permaneceu calmo. Aquela pequena vitória teve um custo emocional grande para Anselmo. Ele passou o resto do dia tenso, como se esperasse que algo desse errado a qualquer momento. Cecília, o que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Percebeu isso quando o encontrou no caminho de volta. Caminhou ao lado dele, falando de coisas simples, do clima, das plantas que começavam a florir.
Não tocou no assunto do cavalo. Sabia que aquele silêncio fazia parte do processo. Caramelo seguia à frente, mas diminuía o ritmo, acompanhando a conversa. No vilarejo, a ideia do mutirão ganhou mais força. Resolveram estabelecer dias fixos para a manutenção das trilhas e dos pontos de descanso. Dona Lourdes sugeriu incluir momentos de conversa, não apenas trabalho físico. A proposta foi bem recebida. As mulheres mais velhas passaram a levar comida, café, bolo simples. A mata começou a ser frequentada de um jeito mais cuidadoso. Caramelo se adaptou a essa nova dinâmica. Já não precisava ficar o tempo todo em alerta máximo. Ainda assim, mantinha seus hábitos. Cheirava o ar, observava o chão, fazia o sino soar quando julgava necessário. Em um fim de tarde, ao perceber um movimento diferente entre os arbustos, posicionou-se à frente de um grupo e permaneceu imóvel até que o som se afastasse. O gesto foi notado. As pessoas começaram a confiar nos sinais do cachorro. Esse reconhecimento trouxe um peso novo para Caramelo. Ele sentia a responsabilidade crescer. Havia dias em que se afastava um pouco, deitava à sombra, observando de longe. Anselmo respeitava esses momentos. Aprendeu a esperar, a não exigir mais do que o possível. Uma subtrama começou a se desenhar quando o morador mais jovem sugeriu cercar parte da floresta para evitar aproximações. A ideia gerou debate. Dona Lourdes foi contra, argumentando que cercas quebrariam o equilíbrio. Anselmo, surpreendendo a todos, concordou com ela. Falou, com poucas palavras, que a floresta precisava de caminhos, não de barreiras. Caramelo estava ao lado dele naquele momento, deitado, mas atento. A decisão teve consequências. Optaram por sinalizar trilhas em vez de cercar, usando marcas simples já conhecidas por Anselmo. Enquanto isso, o cavalo passou a dormir algumas noites fora da mata, em um espaço improvisado perto da casa de Anselmo. A primeira noite foi difícil. O animal estranhou o novo lugar, e Anselmo também. Caramelo ficou do lado de fora, deitado próximo, sentindo o cheiro dos dois ambientes se misturarem. Aquela transição foi pensada, gradual, e exigiu esforço. Anselmo precisou adaptar o quintal, limpar o espaço, buscar material. Cada passo era conquistado com trabalho. A floresta reagiu à menor presença constante do cavalo. Alguns sons noturnos diminuíram. Outros se mantiveram. Caramelo sentia que o equilíbrio estava sendo ajustado. Ele voltou a dormir melhor, ainda que acordasse com facilidade a qualquer ruído mais estranho. Em um dos encontros do mutirão, Cecília levou um rádio pequeno e ligou para ouvir música antiga. As canções despertaram lembranças em muitos. Anselmo comentou, quase sorrindo, que costumava ouvir aquilo quando era mais novo. O clima ficou mais leve. O trabalho fluiu melhor. A cultura local, tão presente nas rotinas simples, influenciava decisões práticas. Paravam mais cedo, respeitavam o cansaço, conversavam. Caramelo circulava entre as pessoas, recebendo afagos contidos, nunca em excesso. Ele aceitava, mas sempre retornava para perto de Anselmo ou da trilha. Sua lealdade se mantinha clara. Em uma tarde tranquila, enquanto caminhavam pela mata, Anselmo parou de repente e olhou ao redor. Reconheceu um trecho que não via há anos. Falou em voz baixa sobre uma árvore específica, sobre como costumava descansar ali. Caramelo sentiu a emoção no tom. Aproximou-se, encostou o corpo. O velho sorriu, um sorriso discreto, mas verdadeiro. Esse reencontro com o passado trouxe uma mudança interna. Anselmo passou a andar com menos peso nos ombros. Falava um pouco mais. A floresta já não parecia um lugar apenas de medo, mas também de memória e reconciliação. Caramelo, por sua vez, sentia que seu conflito interno se transformava. Fugir já não era uma opção que o chamava. Ficar tinha se tornado parte de quem ele era. Ainda havia obstáculos, ainda havia dias difíceis, mas o sentido era outro. No fim de um dia longo, Anselmo se sentou no banco de madeira do quintal, observando o cavalo dormir tranquilo. Caramelo deitou ao lado, exausto, mas em paz. O céu estava limpo, cheio de estrelas. O silêncio ali não era mais pesado. Era um silêncio de descanso, construído com esforço, escolhas e cuidado. O período seguinte trouxe uma sensação de continuidade que não existia antes. Os dias já não eram marcados apenas pela tensão ou pela expectativa de algo dar errado. Havia rotina,
mas também havia confiança. A floresta seguia viva, com seus sons constantes, e o vilarejo parecia mais integrado a ela. Caramelo caminhava com mais segurança pelos caminhos, reconhecendo cada curva, cada cheiro antigo e novo que surgia com a mudança das estações. O cavalo agora passava a maior parte do tempo no espaço próximo à casa de Anselmo. Ainda era levado à mata em alguns dias, mas sempre de forma planejada. Anselmo já não sentia a urgência de fugir de algo invisível. O medo, que antes o dominava, havia sido substituído por atenção e respeito. Caramelo percebia essa mudança na postura do homem, no modo como segurava a corda, no tom da voz quando falava com o animal. Cecília continuava presente, mas de maneira mais tranquila. Sentava-se no quintal, conversava sobre assuntos simples, comentava notícias do rádio. Em certos momentos, o silêncio se fazia novamente, mas agora era confortável. Caramelo se deitava perto dos dois, ouvindo, sentindo os cheiros do café, da madeira aquecida pelo sol. Um acontecimento importante surgiu quando o vilarejo decidiu realizar a romaria anual, que por anos havia sido deixada de lado por medo de atravessar certos trechos da mata. Dona Lourdes sugeriu que fosse retomada, com cuidado e organização. A proposta gerou debate, mas acabou sendo aceita. A romaria não era apenas religiosa, era cultural, um momento de união que fazia falta. Anselmo foi convidado a ajudar no planejamento do trajeto. Hesitou, mas aceitou. Passou dias revendo trilhas, lembrando caminhos seguros. Caramelo acompanhava cada inspeção, atento aos detalhes. A preparação foi longa, exigiu esforço coletivo. Pontos de descanso foram reforçados, sinais simples colocados ao longo do caminho. Tudo aquilo tinha sido apresentado antes, fruto do trabalho gradual. A romaria aconteceu numa manhã de céu claro. O cheiro de flores, velas e terra se misturava no ar. Pessoas caminhavam em silêncio respeitoso, algumas cantando baixinho. Caramelo ia à frente em alguns trechos, depois voltava para perto de Anselmo. O sino, preso à sua coleira improvisada, soava de leve a cada movimento. O percurso transcorreu sem grandes sustos. A floresta parecia observar, mantendo distância. O sucesso daquele dia teve um custo físico para todos. O cansaço foi grande, mas a satisfação maior ainda. Ao final, muitos se sentaram no chão, compartilharam comida, água, histórias. A sensação de conquista era coletiva. Para Anselmo, aquele dia marcou algo profundo. Ele se deu conta de que a floresta nunca tinha sido inimiga. O problema tinha sido o isolamento, o medo não compartilhado. Caramelo esteve ao lado dele o tempo todo, atento, mas sereno. O velho percebeu que não estava mais sozinho. Após a romaria, mudanças práticas continuaram. Algumas pessoas passaram a frequentar mais a mata, sempre com cuidado. O equilíbrio se mantinha porque havia regras claras. Não entrar sozinho à noite, respeitar os sinais, não deixar resíduos. Essas regras foram sendo reforçadas pela convivência, não pela imposição. Caramelo começou a ter momentos mais longos de descanso. Deitava ao sol, espreguiçava-se, observava de longe. Ainda fazia rondas, ainda reagia a sons estranhos, mas sem a urgência de antes. Seu corpo mostrava sinais de idade, pequenas dores, mas também de paz. Em uma tarde silenciosa, Anselmo se sentou ao lado de Caramelo e falou em voz baixa sobre o passado. Contou que havia se afastado da floresta por causa de uma experiência difícil, algo que o fez perder a confiança. Não entrou em detalhes, mas a emoção estava clara. Caramelo não precisava entender as palavras. Sentia o tom, a liberação daquele peso. Aproximou-se, encostou a cabeça na perna do velho. Cecília ouviu parte da conversa à distância. Respeitou o momento. Mais tarde, comentou com Dona Lourdes que Anselmo parecia mais leve. A benzedeira concordou, dizendo que quando a gente enfrenta o que teme com companhia, a força se multiplica. O cavalo também refletia essas mudanças. Seu pelo estava mais brilhante, o olhar tranquilo. Passava a maior parte do tempo solto no quintal, sob vigilância. Anselmo cuidava dele com atenção renovada. Caramelo circulava, garantindo que tudo permanecesse em ordem. Um pequeno susto aconteceu numa noite em que um barulho mais forte veio da mata. Caramelo se levantou rápido, o corpo tenso. Anselmo também acordou. Ficaram atentos por alguns minutos. O barulho se afastou.
Nada aconteceu. O episódio serviu para lembrar que a atenção nunca deveria ser abandonada, mas também mostrou que estavam preparados. A subtrama do cercamento voltou a ser discutida, mas foi descartada de vez após a romaria. A experiência havia mostrado que o caminho era convivência cuidadosa. Anselmo sentiu orgulho de ter contribuído para essa decisão. Caramelo, ao seu modo, também. Os dias seguintes foram de tranquilidade. A rotina se firmou. O cachorro Caramelo que um dia escolhera ficar agora fazia parte da vida do vilarejo. Sua presença era reconhecida, respeitada, mas nunca explorada. Ele continuava livre, mesmo sendo parte de algo maior. No fim de uma tarde dourada, Anselmo observava o sol se pôr atrás das árvores, com Caramelo deitado aos seus pés. O cavalo pastava tranquilo. O silêncio ali era cheio de significado. Não havia mais pressa, nem fuga. Apenas a certeza de que, passo a passo, haviam transformado medo em cuidado e solidão em convivência. O ano avançava de forma quase imperceptível, trazendo consigo mudanças sutis que só quem observava com atenção conseguia notar. As manhãs começaram a ficar mais curtas, e as noites chegavam um pouco mais cedo, acompanhadas de um ar fresco que fazia Caramelo se enroscar no próprio corpo ao dormir. A floresta, agora mais conhecida do que temida, apresentava sons regulares, previsíveis, como se estivesse em acordo com a nova rotina do vilarejo. Anselmo acordava cedo, mas já não tinha pressa de antes. Preparava o café com calma, escutava o rádio antigo enquanto o cheiro se espalhava pela casa. Caramelo aparecia na porta, sempre no mesmo horário, como se tivesse um relógio próprio. Os dois compartilhavam aquele começo de dia em silêncio, um silêncio que não pesava, apenas acompanhava. O cavalo permanecia solto no quintal na maior parte do tempo. Anselmo adaptara o espaço com cuidado, reaproveitando madeira antiga, reforçando cercas baixas que não isolavam, apenas delimitavam. Esse cuidado exigiu esforço físico e planejamento, mas trouxe tranquilidade. Caramelo ajudava do jeito que podia, rondando, observando, sinalizando quando algo parecia fora do lugar. Um novo acontecimento ganhou força quando uma das trilhas precisou ser fechada temporariamente por causa do desgaste do solo. A decisão veio após observações cuidadosas feitas durante o mutirão. Dona Lourdes explicou que a mata também precisava descansar. Anselmo concordou e ajudou a indicar um caminho alternativo. Essa escolha teve consequências. O trajeto ficou mais longo para alguns, exigiu mais paciência, mas manteve o equilíbrio do ambiente. Caramelo sentiu a mudança. Precisou reaprender cheiros, sons, pontos de referência. No começo, demonstrou insegurança. Parava mais vezes, cheirava o chão com insistência. Anselmo respeitou esse ritmo. Cada passo era dado com atenção redobrada. Essa adaptação custou energia, mas fortaleceu a confiança entre os dois. Cecília começou a passar mais tempo na casa de Anselmo. Levava livros antigos, lia trechos em voz alta nas tardes tranquilas. As histórias falavam de tempos passados, de gente simples, de relações com a terra. Anselmo escutava, às vezes comentava. Caramelo se acomodava ao lado, o som da voz humana misturado com o canto distante dos pássaros. A cultura local se fazia presente também nas pequenas celebrações. Um dia, algumas mulheres se reuniram para preparar doces caseiros, aproveitando frutas da estação. O cheiro adocicado tomou conta do quintal. Caramelo observava atento, esperando pacientemente. Recebeu um pequeno pedaço, oferecido com carinho. Aquilo era novidade para ele, mas aceitou com cuidado, sentindo-se incluído. Enquanto isso, a floresta mostrava sinais claros de regeneração em alguns pontos. Plantas novas surgiam onde antes o solo estava exposto. Os animais mantinham distância, mas deixavam rastros claros de que continuavam ali. Caramelo reconhecia esses sinais e sabia que isso era parte do equilíbrio. Ele não precisava mais soar o sino com tanta frequência, mas o mantinha por perto, por hábito e segurança. Um momento importante aconteceu quando Anselmo decidiu levar o cavalo para uma área mais aberta da mata, onde o pasto natural era melhor. A decisão foi pensada, discutida com Dona Lourdes e Cecília. Caramelo acompanhou atento. O caminho foi feito com calma. O cavalo se adaptou bem, pastando tranquilo. O laço não foi usado. Aquilo representava um avanço definitivo. O custo emocional dessa escolha apareceu à noite. Anselmo teve dificuldade para dormir, preocupado, atento a qualquer som.
Caramelo ficou acordado por mais tempo, sentado perto da porta, escutando. Nada aconteceu. A noite passou tranquila. Pela manhã, o cavalo estava bem. Aquela vitória trouxe alívio, mas também deixou claro que a atenção nunca deveria ser abandonada. O vilarejo começou a receber visitantes de comunidades próximas, curiosos com a forma como conviviam com a floresta. As conversas aconteciam na praça, sempre com café e cadeiras simples. Anselmo era citado como referência, alguém que conhecia os caminhos. Ele aceitava, mas com humildade. Caramelo ficava por perto, como sempre. Em um desses encontros, alguém comentou sobre o cachorro Caramelo que tinha mudado tudo. As pessoas sorriram, concordaram. Caramelo não entendia as palavras, mas sentia o clima. Aproximou-se, recebeu afagos contidos. Não era um herói consciente, apenas alguém que escolheu ficar. Uma tarde trouxe um susto leve. Um barulho mais forte ecoou pela mata, diferente do habitual. Caramelo se levantou rápido, o corpo em alerta. Anselmo e outros moradores também ficaram atentos. O barulho cessou. Depois, perceberam que era apenas uma árvore antiga que havia caído por conta do vento. O episódio reforçou a importância da vigilância constante, mas também mostrou que estavam preparados. A subtrama do equilíbrio ambiental ganhou mais força quando decidiram criar um pequeno grupo para a observação contínua da floresta. Anselmo fazia parte, assim como Dona Lourdes e outros. Caramelo acompanhava sempre que podia. Isso exigiu organização, tempo, disposição. Cada passo era conquistado com esforço coletivo. Nos momentos de descanso, Caramelo demonstrava sinais claros de envelhecimento. Levantava mais devagar, preferia superfícies macias. Anselmo passou a colocar um pano dobrado perto do banco do quintal para ele deitar. Esse cuidado simples mostrava o quanto a relação havia se transformado. No fim de um dia tranquilo, com o céu pintado de tons suaves, Anselmo sentou-se ao lado de Caramelo e comentou, quase como um pensamento em voz alta, que nunca imaginou que um cachorro de rua fosse ajudá-la a se reencontrar com tudo aquilo. Caramelo ouviu o tom, aproximou-se e suspirou, satisfeito. O ambiente ao redor refletia essa reconciliação. A floresta respirava, o vilarejo se organizava, e os laços entre pessoas e animais se fortaleciam. Nada tinha sido fácil ou rápido. Cada mudança foi conquistada com atenção, cuidado e sacrifício. E naquele momento, mesmo sem grandes acontecimentos, ficava claro que a história caminhava para um lugar de equilíbrio duradouro. O clima de tranquilidade que vinha se estabelecendo nos últimos meses parecia ser quebrado por pequenas tensões inesperadas, mas que serviam para testar a solidez das mudanças conquistadas. A floresta, ainda viva, apresentava sinais de seu poder constante. Um cheiro diferente no ar, o movimento rápido de folhas ou o som de galhos sendo arrastados pelo vento chamavam a atenção de Caramelo. Ele sentia essas mudanças antes de qualquer outra pessoa e reagia com cautela, circulando pelo perímetro, farejando cada canto, fazendo o sino de leve tilintar. Anselmo acordava cedo, como de costume, mas havia uma inquietação diferente naquela manhã. Durante a inspeção do quintal, percebeu que algumas cercas improvisadas estavam danificadas. Não havia sinais de perigo iminente, apenas desgaste natural, mas era o suficiente para lembrá-lo de que a vigilância precisava ser constante. Caramelo, sempre ao lado, parecia entender a gravidade da situação. Seus passos eram firmes, mas medidos, circulando, marcando o território, observando os cantos mais escondidos. Cecília sugeriu que revisassem todas as trilhas antes de qualquer visita ao local. A ideia foi aceita. O mutirão, que já havia se tornado uma rotina, voltou a se organizar com mais atenção aos detalhes. Dona Lourdes reforçou a importância de respeitar os sinais da floresta. Todos concordaram, cientes de que qualquer descuido poderia comprometer meses de esforço. Durante a revisão das trilhas, o grupo encontrou uma área onde a vegetação havia crescido de forma inesperada, bloqueando parcialmente o caminho. O cavalo hesitou ao se aproximar, mas Caramelo guiou com paciência, circulando à frente e incentivando-o a continuar. Anselmo sentiu um alívio imediato quando viu o animal se mover com confiança. O esforço coletivo para desobstruir a trilha envolveu escavação cuidadosa e transporte de galhos, cada ação sendo feita de forma a não danificar o solo ou o ambiente. Foi um trabalho físico intenso, mas recompensador, que reforçou o senso de comunidade. Em meio a essa atividade, surgiu um pequeno conflito entre os moradores sobre a forma correta de lidar com áreas sensíveis da floresta.
Alguns queriam cortar mais do que o necessário para facilitar o acesso, outros defendiam a preservação máxima. Anselmo e Cecília intervieram com calma, explicando que a prioridade era o equilíbrio entre o uso humano e a proteção da natureza. O diálogo trouxe aprendizado para todos, incluindo Caramelo, que observava atentamente cada gesto, cada expressão, sentindo a tensão no ar. Uma manhã diferente trouxe uma surpresa. Um grupo de crianças do vilarejo decidiu explorar a floresta sob supervisão. Elas estavam ansiosas, cheias de perguntas sobre o cavalo e Caramelo. O cachorro Caramelo, como sempre, permaneceu vigilante, circulando ao redor, certificando-se de que ninguém se aproximasse de maneira imprudente do cavalo. As crianças aprenderam rapidamente a respeitar os sinais do animal, e o cavalo, embora curioso, manteve a calma. O dia foi de aprendizado mútuo e de reforço dos laços entre humanos e animais. Durante a tarde, a visita de um antigo amigo de Anselmo trouxe lembranças do passado. Ele comentou sobre experiências anteriores na floresta, destacando a importância de paciência e observação. Anselmo ouviu com atenção. Caramelo sentiu a seriedade no tom de voz e permaneceu alerta. Essa interação serviu para reforçar a confiança de Anselmo em sua própria experiência e na intuição de seu cachorro. Um acontecimento marcante ocorreu quando um pequeno riacho, próximo à trilha principal, começou a transbordar levemente devido às chuvas recentes. A água não causava perigo imediato, mas indicava que seria necessário reforçar a passagem para evitar erosões futuras. Anselmo organizou uma equipe para trabalhar na construção de pequenas barreiras naturais, usando pedras e troncos. Caramelo ajudava de forma indireta, guiando os passos dos moradores e alertando para locais instáveis. A relação entre Caramelo e o cavalo também passou por um momento significativo. Durante uma das caminhadas, o cavalo hesitou diante de um trecho com lama profunda. Caramelo aproximou-se devagar, encorajando o animal com sua presença firme. O cavalo avançou, confiando no cachorro. Anselmo observou emocionado. Aquele passo simbolizava meses de trabalho, paciência e confiança conquistados gradualmente. No vilarejo, a percepção sobre a presença de Caramelo começou a mudar ainda mais. Ele não era apenas um cão protetor, mas um símbolo de união e perseverança. Moradores comentavam entre si como sua postura influenciava as atitudes de todos, lembrando que a atenção constante, mesmo silenciosa, era uma forma de cuidado. As interações com o cachorro passaram a ser respeitosas, e ele recebia carinho de forma mais consistente, sem jamais perder a liberdade que sempre foi sua essência. Em um dia particularmente ensolarado, Anselmo decidiu levar o cavalo e Caramelo para explorar um trecho menos conhecido da floresta. Ele queria verificar se novas áreas poderiam ser utilizadas para o mutirão, mantendo cuidado com o ambiente. Caramelo esteve à frente, sinalizando obstáculos, farejando o caminho. O cavalo seguiu confiante, demonstrando que a confiança estabelecida não era apenas momentânea. O percurso revelou pequenas clareiras escondidas, com flores silvestres e pequenos arbustos de frutos nativos. Essa descoberta trouxe alegria e motivou todos a continuar investindo tempo e esforço na manutenção da floresta. Enquanto caminhavam, Anselmo conversava com Caramelo, falando em voz baixa sobre os meses passados. Comentava sobre os obstáculos enfrentados, as vitórias conquistadas e as mudanças percebidas no cavalo e na comunidade. Caramelo escutava, aproximando-se quando possível, como se compartilhasse da reflexão silenciosa. A conexão entre homem e cachorro se tornava mais profunda a cada dia, fundamentada em confiança mútua e experiências compartilhadas. No fim do dia, retornaram ao quintal, cansados mas satisfeitos. O cavalo pastou tranquilamente, Caramelo deitou perto de Anselmo, e o ambiente refletia o equilíbrio recém-conquistado. Os sons da floresta, o cheiro da terra, o vento suave e a luz dourada do entardecer criavam um momento de contemplação e descanso. Era o tipo de silêncio que carregava significado, um silêncio de realização e harmonia. Esse capítulo consolidou meses de aprendizado, paciência e dedicação. Cada desafio enfrentado tinha trazido crescimento, cada vitória exigido esforço. A história de Caramelo, Anselmo e do cavalo demonstrava que a confiança se constrói aos poucos, que o cuidado constante é recompensado e que a convivência respeitosa com o ambiente e entre os seres cria laços duradouros. A floresta não era mais uma ameaça, mas um espaço de memória, aprendizado e presença compartilhada. O último período do ano trouxe consigo uma luz diferente para a floresta e para o vilarejo. O clima parecia mais ameno,
a brisa soprava com suavidade e o ar estava impregnado do cheiro das folhas secas e da terra úmida. Caramelo despertava cedo, como sempre, mas havia uma calma nova em seus movimentos. Ele já não circulava a trilha com tanta tensão, sua postura era de vigilância tranquila, fruto de meses de experiência e aprendizado compartilhado com Anselmo, o cavalo e todos que haviam participado da reconstrução do vínculo com a mata. Anselmo, por sua vez, sentia uma serenidade que não conhecia havia anos. O velho olhava para o cavalo pastando no quintal e para Caramelo deitado aos seus pés, e percebia o quanto aquela rotina havia transformado sua própria visão do mundo. Ele respirava fundo, sentindo o ar fresco e o cheiro da madeira, do café e das folhas, e agradecia silenciosamente por cada dia vivido, por cada obstáculo enfrentado e por cada pequeno triunfo conquistado ao lado de seu fiel cachorro. Cecília passou a integrar as caminhadas diárias com mais frequência, trazendo livros, histórias e conversas leves. Suas visitas se tornaram rotina, e ela se uniu aos esforços do mutirão, participando da manutenção das trilhas, observando a flora e ajudando a organizar o vilarejo para que todos se sentissem incluídos e seguros. Caramelo mantinha-se ao lado de Anselmo na maior parte do tempo, mas também circulava entre os outros moradores, estabelecendo uma presença firme e ao mesmo tempo acolhedora. Um acontecimento marcante ocorreu quando um grupo de jovens do vilarejo decidiu construir pequenos bancos de madeira nas clareiras da floresta. A ideia era criar espaços para descanso, contemplação e aprendizado, inspirados na experiência de Anselmo e Caramelo. A construção exigiu cuidado, para não danificar o solo e para respeitar a vegetação existente. Caramelo, atento a cada passo, aproximava-se apenas quando percebia que tudo estava seguro, orientando silenciosamente os movimentos com seu comportamento protetor. O cavalo, sempre calmo, observava de longe, adaptando-se aos novos elementos sem medo. Durante uma das tardes, Anselmo levou Caramelo e o cavalo para o trecho mais distante da floresta, aquele que poucos moradores haviam explorado. Queria verificar a saúde das árvores, os sinais de animais silvestres e o curso de pequenos riachos que cortavam a mata. Caramelo caminhava à frente, farejando cada área e certificando-se de que não havia perigo. O cavalo seguia confiante, guiado pelo cachorro, demonstrando que a relação construída com paciência e cuidado havia se tornado sólida. No retorno, Anselmo sentiu uma emoção profunda ao perceber que aquela floresta, que antes lhe causava receio, agora era um espaço de convivência harmoniosa. Cada árvore, cada caminho e cada animal faziam parte de uma sinfonia de equilíbrio que ele havia ajudado a restaurar. Caramelo corria ao redor, seu pelo dourado brilhando à luz do entardecer, e a sensação de triunfo silencioso tomou conta do velho. Um outro momento de grande significado surgiu quando o vilarejo decidiu organizar uma pequena feira de troca de sementes, plantas e artesanatos. A iniciativa tinha como objetivo reforçar o vínculo da comunidade com a floresta e celebrar a preservação da natureza. Anselmo participou ativamente, levando pequenas mudas de árvores nativas, orientando sobre o cuidado necessário e contando histórias sobre os caminhos da mata. Caramelo esteve presente em todos os momentos, como se entendesse a importância daquela celebração, aproximando-se das crianças, recebendo afagos e retornando rapidamente para o lado de Anselmo quando necessário. O cavalo, agora completamente integrado à rotina, pastava próximo ao grupo, demonstrando tranquilidade e confiança. A interação entre os animais e as pessoas criava uma atmosfera de harmonia e aprendizado. A feira se tornou um símbolo de tudo que havia sido conquistado: paciência, cuidado, observação e o respeito à vida em todas as suas formas. Em uma noite especial, Anselmo, Caramelo e Cecília sentaram-se em frente ao quintal, observando o céu estrelado. A lua iluminava suavemente a floresta, refletindo nos riachos e nos troncos úmidos. Caramelo deitou-se aos pés de Anselmo, respirando calmamente, enquanto o velho falava sobre os meses passados, as dificuldades enfrentadas e o crescimento silencioso que haviam vivido. Cecília, ouvindo, sorriu emocionada. A sensação de paz era completa, mas não estagnada. Havia consciência de que a vigilância, o cuidado e o esforço continuariam a ser necessários, mas agora com confiança e gratidão. Uma das grandes reviravoltas desse período ocorreu quando um trecho inesperado da trilha cedeu levemente, fruto das chuvas. O evento exigiu esforço coletivo imediato. Moradores, guiados por Anselmo, reorganizaram o caminho, posicionaram troncos e pedras de maneira segura, garantindo que o acesso continuasse sem prejudicar a vegetação. Caramelo ajudou silenciosamente, circulando entre todos, sinalizando áreas mais instáveis. O cavalo, embora desconfortável com o movimento de terra, manteve-se calmo,
seguindo a orientação do cachorro e de Anselmo. O episódio reforçou o aprendizado de que pequenas emergências exigem calma, planejamento e ação coordenada. Durante as semanas seguintes, a floresta revelou novos pontos de beleza: pequenas clareiras com flores silvestres, riachos cristalinos e trilhas sombreadas. Anselmo passou a registrar mentalmente cada detalhe, compartilhando observações com Cecília e outros moradores interessados. Caramelo participava ativamente das inspeções, atento a qualquer mudança. Essa rotina consolidou uma conexão profunda entre todos e a natureza ao redor. O último grande acontecimento da história aconteceu quando o vilarejo decidiu realizar uma caminhada noturna controlada, iluminada por lanternas e conduzida por Anselmo, Cecília e Caramelo. A experiência foi planejada cuidadosamente para que ninguém se perdesse e para que o ambiente fosse respeitado. O cachorro Caramelo assumiu a frente, sinalizando obstáculos e garantindo que todos seguissem com segurança. O cavalo, acompanhado pelo velho, caminhou tranquilo, mostrando confiança plena. Durante essa caminhada, a atmosfera se encheu de emoção. O brilho das lanternas refletia nas folhas, o cheiro da mata úmida era intenso, o som dos passos sobre a terra era firme, mas harmonioso. Anselmo percebeu que a floresta finalmente havia se tornado um espaço de aprendizado, convivência e alegria, onde cada ser, humano ou animal, tinha seu lugar respeitado. Caramelo, com o pelo brilhando à luz das lanternas, corria entre os moradores, guiando, protegendo e celebrando silenciosamente. No final da caminhada, todos se reuniram na clareira principal. Pessoas, animais e a natureza se encontravam em um momento de pura conexão. O cavalo pastava calmamente, Caramelo deitou ao lado de Anselmo, que respirou fundo, emocionado. Cecília sorriu, Dona Lourdes observava satisfeita, e todos compartilhavam um sentimento de vitória silenciosa, resultado de meses de dedicação, paciência e cuidado constante. O céu estrelado parecia refletir essa harmonia. Os sons da floresta se misturavam ao murmúrio dos moradores, ao relincho suave do cavalo e à respiração tranquila de Caramelo. Era o fim de uma jornada longa, mas também o início de uma nova fase, baseada em confiança, respeito e amor silencioso. Anselmo se levantou e caminhou devagar até o cavalo, acariciando seu pescoço com delicadeza. Caramelo seguiu logo atrás, aproximando-se com cuidado, como se participasse de um ritual de gratidão silenciosa. O velho sussurrou palavras simples, mas carregadas de emoção, agradecendo pela companhia, pela coragem e pela transformação que todos juntos haviam vivido. Caramelo encostou a cabeça na perna de Anselmo, respondendo com aquela presença firme e afetuosa que sempre tivera. O cavalo, imóvel, olhou para ambos, mostrando a confiança plena que havia sido conquistada ao longo dos meses. A floresta inteira parecia respirar junto, em silêncio, celebrando a harmonia restaurada. A comunidade sentiu a mesma emoção. Cada detalhe daquela noite simbolizava o esforço, o aprendizado, o cuidado e a paciência que haviam construído aquela história. Na manhã seguinte, Caramelo acordou cedo, como de costume, mas agora caminhava com passos leves, confiantes e serenos. O cavalo pastava tranquilo, e Anselmo preparava o café sem pressa. Cecília trouxe livros e histórias, e a sensação de pertencimento e paz preenchia o quintal e a floresta ao redor. Cada instante era uma celebração da vida, do cuidado compartilhado e do amor silencioso que unia todos ali. O dia se estendeu com pequenas tarefas, conversas e momentos de contemplação. Caramelo corria entre os moradores, sempre atento, mas relaxado. O cavalo seguia seu ritmo, sem medo ou ansiedade. Anselmo observava tudo, sentindo-se realizado. A vitória conquistada não era apenas sobre o medo da floresta, mas sobre a construção de confiança, respeito e conexão entre seres humanos, animais e natureza. No fim da tarde, o sol se pôs lentamente, colorindo o céu com tons dourados e laranjas. Caramelo se deitou perto de Anselmo, que acariciava sua cabeça com ternura. O cavalo pastava calmamente, e o ar da floresta estava impregnado de silêncio e harmonia. Era um momento de completa satisfação e emoção, um final feliz que carregava o peso das jornadas percorridas, dos obstáculos superados e das vitórias conquistadas com paciência e esforço. A história chegava ao seu clímax, não com grandes acontecimentos ou explosões de emoção, mas com a constatação de que o equilíbrio havia sido alcançado. Caramelo permanecia fiel, atento e sereno, Anselmo estava em paz, o cavalo confiava plenamente, e a comunidade, silenciosa e respeitosa, reconhecia a importância daquele cuidado compartilhado. A floresta, finalmente,
havia se transformado em um espaço de convivência e harmonia duradoura. Fim. Você chegou até aqui? Então comente surpresa, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!